e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Pascal. É um curso que procura a, a linguagem Pascal em comparação com essas linguagens modernas, como algumas até que a gente confunde se é script ou linguagem ainda, como o ECMAScript, o TypeScript. Ela é uma linguagem científica, né? Então esse curso aqui, na verdade, ele tem mais um foco científico. Nós teremos outros cursos falando sobre .NET, sobre C Sharp, mas a intenção desse curso aqui é realmente, vamos dizer assim, voltar às raízes com foco científico naquele Pascal o mais puro possível, e não o Object Pascal ou Free Pascal, né? Então, na aula passada, a gente deu uma estudada sobre o write, os métodos write, writeline e readline. Nessa aula, nós vamos dar continuidade a esses, que é a terceira aula, né? Nós vamos dar continuidade a esses métodos que estão, digamos, na categoria de manipulação de tela, e nós vamos, vai ser uma aula rápida, nós vamos conhecer o GoToXY, que é essa palavra-chave aqui. Que é um método do Pascal que permite você colocar o cursor em determinada coordenada da tela. Lembrando que antigamente os monitores eles tinham 80 colunas e, se eu não me engano, não sei se era, não lembro o nome de linha, se era 64, não estou lembrando aqui. Então esse GoToXY, como isso aqui é um Pascal que roda em ambiente DOS, esse X aí ele se refere ao número da coluna, não é? E ao número da linha. Essas duas variáveis se referem a coluna e linha, né? Então, nós vamos começar aqui um novo programa para testar o GoToXY. Vamos chamar ele de aula 03. Né? Vamos dar um use CRT. Para que a gente possa manipular a tela. É comum em todo o código Pascal se fazer uso do CRT. Né? É tanto que às vezes a gente pode ter código que nem precise disso, não lembro bem, que ao iniciar o programa já se coloca logo o uso do CRT. Né? Futuramente, em aulas, nas próximas aulas, nós vamos também aprender a criar uma unit dessa e fazer o uso dela. Né? Umas aulas um pouquinho mais avançadas. No momento nós ainda estamos em aulas bem básicas. Né? Então nós vamos limpar a tela. Nós vamos aqui dar um clear SCR para limpar a tela. Né? Nós vamos dar um write line para informar que aula é, né? Apenas para que a aula GoToXY. Vamos dar aqui um outro write line para ele dar uma linha referente ao conteúdo que a gente vai escrever. E essa aula vai ser bem rápida. Se eu fosse escrever aqui um write, eu iria escrever um texto na próxima linha disponível, né? Então eu vou colocar aqui só próxima linha disponível e coluna 0. Na coluna 0 da próxima linha disponível. Em breve a gente vai aprender também uma função, um método que você vai poder consultar em que linha você está e em que coluna você está. Né? Mas como não chegamos ainda nesse ponto, nós não podemos apresentar agora. Então, se a gente for rodar esse programa, vou compilar. Ele está dando erro, que né, a gente termina o programa com ponto e não com ponto e vírgula. Né? Então nós vamos compilar. Pronto, deu sucesso. E se nós formos executar, não vimos o que ele escreveu, vamos colocar aquele readline de costume para que ele pare a execução. Né? Para que ele fique aguardando o input e a gente possa ver o que houve na saída.
Então vamos executar. E veja só, ele escreveu lá o título do curso que a gente fez, logo exatamente na coluna 0, linha 0, né? Como a gente colocou um write line para pular uma linha, então na terceira linha, logo na coluna 0, ele escreveu o que a gente pediu. Próxima linha disponível e coluna 0. Né? Mas se quiséssemos escrever uma coisa em outro canto da tela, por exemplo, no meio da tela, a gente vai também ver nas aulas futuras como é que se escreve um título no meio da tela. Né? Mas se você quisesse pular umas colunas, uma saída era você fazer isso aqui, né? Que iria basicamente dar certo, mas não ia ficar legal, né? Não é uma coisa que se diz ser legal fazer isso. Né? Para isso a gente tem um recurso do GoToXY. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui GoToXY, vou aqui colocar 10,2. Ele recebe dois parâmetros, GoToXY, X e Y. Então, nós vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos compilar e vamos executar. Note que ele fez aquilo, praticamente ele ignorou até o write line que a gente fez depois do texto ali GoToXY, né? Porque inclusive com o GoToXY você pode subir e escrever uma coisa lá em cima, né? Por exemplo, imagina que você crie um programa em que tenha ali um relógio que fique sempre atualizando a hora e ele fica no canto superior, digamos, no canto superior direito ali da tela. Então você vai ficar sempre dando o GoToXY para ficar atualizando a hora lá, né? Você você vai poder subir na tela, sabendo que já tem coisas escritas no final da tela, utilizando o GoToXY. Então o que ele fez aqui foi pular 10 colunas para escrever o P de próxima. E ele pulou duas linhas, na segunda linha ele escreveu esse texto aí. Então, poderíamos dizer aqui, para ficar um texto melhor, poderíamos dizer aqui que nós estamos na coluna 10, linha 2. E vamos aqui criar, por exemplo, duas variáveis. A gente pode também, apenas para dizer que a gente pode, por exemplo, eu vou colocar o x do GoToXY como 10, né, com 40, né, para diferenciar. E vou colocar aqui o y como 10. Pronto. Então aqui, e vou chamar aqui o GoToXY informando essas variáveis, x e y. E vamos imprimir agora um write, só que como nós colocamos em variáveis os conteúdos, nós podemos fazer assim, ó, coluna, vírgula, x, linha, vírgula, y, que são as variáveis que a gente definiu aqui. Esse código irá pular o cursor para a coluna 10 e para a linha 10 e irá escrever esse texto aqui, inclusive informando o valor dessas variáveis. Se compilarmos agora, claro que ele dará um erro, porque nós não definimos as variáveis x e y. Então vamos definir aqui x e y, vamos colocar elas como integer. Acho que poderíamos colocar até como byte, né? já que elas estão no intervalo até 255. Vamos ver se ele aceita como byte. Né? Vamos compilar. Eu criei as variáveis, mas não criei na seção var. É um erro. Né? Você tem que criar a seção var para poder definir as variáveis.
Então ele aceitou o byte, né? Já, e claro, porque você nunca vai ter escrever numa coluna ou numa linha, talvez, né? Eu digo, principalmente numa coluna, há mais de 200, numa coluna maior que a coluna número 255, né? Vamos ver a saída. Note que ele escreveu lá onde nós já tínhamos visto, né? Coluna 10, linha 2, e escreveu ainda na coluna, iniciou a escrever na coluna 40, linha 10. Né? Então esse é o GoToXY. As pessoas me perguntaram se tinha realmente alguma utilização o CRT. Nós vamos comentar ele para ver o que acontece. Né? Nós vamos comentar, inclusive nós não podemos ter a seção uses sem ter variáveis. Então nós teríamos que comentar até a mesma seção. Se formos compilar, veja o que irá acontecer. Primeiramente, nós não poderíamos limpar a tela. Então vamos comentar isso aqui para ver até que ponto o use CRT vai. Aqui nós não poderíamos também utilizar o GoToXY. Veja só como é que ficou. Né? E pronto, o interessante, isso talvez responda a pergunta, ele está reclamando do outro GoToXY aqui, é que os WriteLine e ReadLine, eles não dependem do CRT. Dependem de funções para limpar a tela, como a Clear SRC, né? E do GoToXY, funções extras de manipulação da tela, mas funções de saída, como WriteLine, e de leitura, como ReadLine, elas não estão na Unity CRT. Vamos compilar. Pronto, galera. Então, essa aula foi rápida, porque a utilidade do GoToXY também ela não ela basicamente vai servir realmente para isso que foi apresentado. Né? E eu agradeço pela atenção. Na próxima aula nós iremos falar também de outra função de saída, de manipulação de tela, né? Que se refere digamos, a categoria de manipulação de tela, que é a DELLine. Né? A gente vai ver para que serve a função DELLine na próxima aula e vai fazer uns exemplos utilizando essa função. Então, agradeço pela atenção, pediria que seguisse o canal, aí agradeceria, e curtisse e clicasse no sininho para ficar recebendo notificações. É isso aí, valeu!